Olá, sejam muito bem-vindos. Vou anotar aqui o tema da nossa live de hoje. Olá, olá. Quem for chegando vai dando um oi, dizendo da onde que você é, como é que você está aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Oi, Hudson. Oi, Arthur. Oi, Raquel. Sejam bem-vindos. Falar de um assunto tão importante, tão relevante atualmente, né, gente? De Goiânia, que legal, Nilson, seja bem-vindo. Jorge, seja bem-vindo. Arthur de Brasília, ó, que legal. Você que está chegando, conta pra gente de onde que você é. Espero que a gente possa, deixa eu baixar minha música aqui. Espero que a gente possa hoje trocar muitas figurinhas, muitas informações. Ó, de Sorocaba, o Hudson, seja bem-vindo. A Raquel de Porto Alegre, ó que delícia! Eu tô falando de Curitiba, pessoal. Tema tão relevante, né? Espero que seja muito útil. Fiquem super à vontade para trazer as dúvidas, para fazer as perguntas. A gente vai falar hoje sobre carreira, sobre emoções. Oi, Padilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu decidi, na verdade, oi Fêmis, seja muito bem-vinda também. Vai contando quem for chegando, da onde que você vem, qual é a tua expectativa hoje aqui comigo. Se você tiver uma pergunta, eu estou super à disposição para a gente ir conversando sobre ela. Eu decidi, na verdade, oi Salete, tudo bem? Oi Marilza, tudo bem? Eu decidi, na verdade, falar sobre esse tema, gente. Eu recebi muitas perguntas, tanto aqui no Instagram quanto nas minhas outras redes sociais. Muitas vezes clientes, amigos, ó, o Padilha José Carlos, São Paulo, capital, legal. Fêmeas Curitiba. Oi, Thaís, tudo bem? Bom dia. E eu recebi assim muitas perguntas, né, para a gente poder trabalhar e refletir sobre o que vem acontecendo no mundo do trabalho, com a nossa carreira, diante de tudo isso que a gente tem vivenciando com a questão, né, do coronavírus. O que a gente pode fazer e como que a gente pode fazer para gerenciar as nossas emoções. Eu vou te dar uma boa notícia. É possível sim a gente gerenciar as nossas emoções. É algo que muitas vezes a gente não aprende na escola, a gente aprende com a vida. Diana, amo demais seus vídeos. Obrigada, querida. Que bom que você tá aqui, tá? Oi, Larissa, seja bem-vinda também, tá? E eu vou te dizer que tem coisas sim que a gente pode fazer para gerenciar as nossas emoções. Aqui o tema é carreira. Eu trabalho muito com carreira, com coaching de carreira. Então por isso eu resolvi focar nessa área, mas você vai ver que mesmo sem pensar em carreira, a gente vai conseguir utilizar essas técnicas que eu vou compartilhar. Diana, não canso de dizer que você é maravilhosa. Ai, que querida! Obrigada, que amor. Que legal, que bom essa receptividade, gente. Eu adoro estar aqui com vocês também. É um tempo dedicado para nós. Eu brinco que hoje mesmo de manhã eu tava falando com meu irmão, né? Ele falou assim: puxa, que saudades, mana, né? Aí eu falei assim: puxa, eu também morro de saudades. E as lives é bom que eu acabo revendo as pessoas, é muito gostoso. Ó, Padilha, eu estou desempregado. Essa live é para você também, viu? Que bom que você tá aqui. Vamos falar sobre isso, tá? É, uma coisa importante assim da gente entender, gente, é uma dor, é algo que está acontecendo no mundo todo. Então, muitas pessoas realmente elas estão sendo demitidas, né? Os custos estão sendo baixados. Tem empresas que estão em ascensão, saiba disso. Alguns mercados estão em ascensão. E aí você que está buscando uma nova recolocação pode buscar um trabalho nesses mercados que estão em ascensão, como supermercados, áreas de saúde, a própria área de TI, alimentação, tá? Logística, são áreas que estão crescendo bastante atualmente.
E assim, o importante é a gente entender assim, como é que eu vou conseguir lidar com todo esse turbilhão de emoções que a gente vem sentindo, né? Porque como diz, atira a primeira pedra quem nunca sentiu, né? Agora, atualmente, ansiedade, às vezes, muitas vezes solidão, muitas vezes angústia. É uma fase de mudança, gente. E vamos entender que toda mudança gera desconforto. Toda mudança gera um certo desconforto, porque a gente não gosta muito de mudar e agora a gente está sendo obrigado a mudar. As formas de trabalho estão mudando e a gente vai precisar se adaptar a tudo isso sim. Então, a melhor forma de você fazer isso, primeira coisa, gente, quando a gente passa por uma crise, é aceitar a crise. Porque se a gente ficar negando ela, a gente vai se sentir muito mal perante essa crise. Então, eu digo que o primeiro passo é a gente começar a aceitar tudo isso que está acontecendo, né? E eu estava fazendo uma pesquisa recente, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro fez uma pesquisa para entender como é que estão as emoções do brasileiro. Gente, vocês acreditam que o nível de pessoas com depressão pós-coronavírus, eles estavam, né, publicando isso, dentro da pesquisa deles, tá, gente? Aumentou 90%. É muito alta. Pessoas ansiosas e estressadas, mais do que 50% aumentou pós toda essa pandemia que a gente está vivenciando. Então, o que isso mostra pra gente? Que realmente a gente está sofrendo. Realmente é algo muito novo até para a gente lidar na nossa empregabilidade, no nosso trabalho. Muitas pessoas, gente, olha só que coisa, né? Mesmo estando em casa, muitas pessoas estão se ausentando do trabalho, né? Elas estão trabalhando em home office, mas elas estão se ausentando do trabalho. Sabe por quê? Por questões psicológicas e emocionais. Então, isso vem crescendo muito. Por isso, eu escolhi falar sobre esse tema, gestão emocional e carreira, porque vamos entender que mesmo desempregado, se você está desempregado hoje, tua carreira não para, né? Não desista. Ontem mesmo eu publiquei um vídeo aqui no meu canal no YouTube sobre isso, que foi uma pergunta que me fizeram. Mari, será que eu dou um tempo, né, para trabalhar minha carreira? E o que eu sempre digo é não. O mundo está em crise, mas a gente precisa aprender a lidar com essa crise, com tudo isso. Principalmente quando a gente fala de emoções, né? Então, a gente percebe nessas pesquisas que eu trouxe que isso tem aumentado bastante. Mas eu vou te dizer que existe sim uma luz no fim do túnel, é possível sim a gente gerenciar as emoções. Nós da área da psicologia, a gente estuda bastante isso e atende muito, né? Eu trabalho muito com empresas, não atendo em clínica, mas nos processos de coaching que eu trabalho, acredito que não tenha nenhum processo de coaching que eu fiz que não trabalhei emoções. E uma coisa importante da gente entender é o seguinte, gente, você que tá aí, até se você tiver alguma pergunta, você vai me fazendo, tá? A gente vai conversando junto aqui. A live é nossa, não é minha, tá? E assim, gente, as emoções, elas existem, na verdade, para nos proteger. Então, vamos imaginar que agora você está sentindo medo, né? Por alguma situação, frente ao mercado de trabalho, você está com medo, por exemplo, né? Um relato que eu já escutei muito é assim: Mari, eu tô com medo de ser demitido. Esse é um medo, ele existe. Mas essa emoção, ela tá aí para te alertar de alguma coisa. Então, toda emoção, por mais que seja medo, ansiedade, angústia, ela está te dando um sinal de que algo internamente e externamente está acontecendo. Então, eu sempre digo que a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é agradecer as emoções, porque elas vêm para nos proteger, elas estão nos alertando de alguma coisa. Quer ver só? Imagina que você está numa praia bem gostosa, tá calor, eu não sei onde você tá, mas aqui em Curitiba eu tô de lã, tá frio. Mas vamos mais sair desse cenário e ir para uma praia bem gostosa. Aí você tá nessa praia, vai imaginando comigo, tá? E você tá tomando sol, esse sol tá muito quente, daqui a pouco você resolve dar um mergulho. E aí você entra nesse mar, dá um mergulho, de repente você dá uma abraçada e você vê um tubarão. O que você faz diante do tubarão? Primeira reação é você se sentir medo. E esse medo diante do tubarão vem para te dizer exatamente isso. Olha, você está em perigo. Com medo, gente, a gente pode ter alguns tipos de reação, né? Você se paralisa, você luta ou você foge. Veja só que interessante. Então, vamos entender assim que por mais
difícil que esteja de você lidar com uma emoção que está vindo agora, ela é importante para você. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. E com as emoções, não existe essa situação, né? Gerenciar a emoção não significa não sentir. Não existe eu vou controlar minhas emoções. Você não controla, você vê o tubarão, você vai sentir medo. O que você pode fazer, e aqui que está a nossa grande questão dessa live de hoje, que eu quero compartilhar contigo, é gerenciar as suas emoções. Puxa, eu tô com medo de ser demitido. Puxa, eu tô ansioso porque eu fui demitido. Puxa, eu tenho uma entrevista de seleção amanhã, isso está me deixando bastante preocupado. Você entende? A questão é o que você vai fazer com essa ansiedade e com esse seu medo, por exemplo, né? Por exemplo, vamos entender assim, eu vou usar o medo como exemplo para você me entender. Com medo, gente, você pode fazer duas coisas. E, né, levanta a mão quem nunca sentiu medo. Acho que todo mundo já sentiu medo. E que bom que você sente medo por alguns eventos da vida. Senão você saía se jogando aí de qualquer prédio, ia morrer até, né? Porque você não sentiria medo de nada. Então vamos entender que o medo, ele é uma emoção importante. Que você pode lidar de duas formas. Por exemplo, você pode lidar de uma forma negativa com medo, que é quando o medo te paralisa e você não consegue nem ir para frente nem para trás, você não consegue mais procurar emprego, você não consegue mais ir trabalhar porque você sente muito medo de ser demitido. Você veja que o medo ele paralisa. E na verdade, gente, guarda essa, tá? Isso que eu vou te falar. Oi, Vitor, tudo bem? Entrou aqui também o William. Uma coisa importante de você entender, sabe o que nos impede verdadeiramente de atingir os nossos maiores objetivos, gente? O que nos impede de seguir adiante é o medo. E é quando o medo te paralisa. Então, assim, você vai sentir medo em muitos momentos da vida. Talvez você esteja sentindo medo agora. Não tem problema. A questão é o que você vai fazer com o teu medo. Você vai deixar esse medo te paralisar ou você vai gerenciar esse medo de uma outra forma. Mari, mas o que eu posso fazer para gerenciar esse medo? Gente, toda vez que vem o medo, você pode olhar para ele. Bem, já que está me dando medo de ser demitido, o que eu posso... Você faz um planejamento, você entende? Puxa, eu tô com medo de falar em público, tô com medo de uma reunião. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar muito mais para esta reunião. Então, o medo pode ou te congelar ou trazer uma preparação, um planejamento. Se você fizer um planejamento, a tendência é que ele diminua. Faz sentido, gente. Por exemplo, vou pegar uma outra emoção, tá? Vamos ver aqui, deixa eu pensar. A alegria. Nossa, Mari, mas a alegria pode ser algo negativo? Depende da forma que você lida, né? Já viram pessoas que elas são tão alegres que elas saem do mundo da realidade, elas acabam sendo até maníacas de não ver a realidade como ela é? Isso é um lado negativo da alegria. Ou você pode buscar a alegria de uma forma prazerosa, se sentir bem. O próprio amor, gente. Veja só, Mari, mas o amor pode ser algo negativo? Já viu pessoas que amam tanto, que têm tantos ciúmes, que tem, às vezes, ciúmes da outra pessoa, que a outra pessoa só para ela? Essa é uma forma de usar o amor de uma forma negativa. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Para todas as emoções, seja medo, seja raiva, né? A raiva também é uma emoção e é importante que você sinta raiva. A raiva, a gente te dá uma energia fantástica para você poder seguir adiante. Né? Uma pessoa com raiva, se ela usar a raiva dela de uma forma positiva, ela pega a raiva dela e vira o jogo. Puxa, eu tô com raiva que meu chefe me mandou embora. Agora você vai ver só, eu vou conseguir um emprego muito melhor que esse, você entende? E aí essa pessoa arregaça as mangas, usa essa raiva, essa energia para buscar algo positivo para ela. É isso que eu quero te dizer já no começo dessa nossa live. Emoções são importantes que você sinta. A questão é o que você vai fazer com as emoções que você sente. Você pode fazer isso de uma forma positiva para você ou de uma forma negativa. Então, por exemplo, puxa, Mari, fui demitido, tô com medo, tô preocupado. Ok, é um sinal, né? Avalia isso. Aceita isso. O que eu posso aprender com isso? Agradece, inclusive, né? Porque tá vindo uma lição aí para você e depois você age, né? O que eu posso fazer? Puxa, eu posso agora me reorganizar, parar, refletir, ver tudo o que aconteceu, por que foi essa demissão, pensar nos meus próximos passos, o que eu realmente quero da minha vida. Às vezes, gente, a tua demissão é uma oportunidade para você crescer na tua carreira.
Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu já fui demitida uma vez. E, gente, essa minha demissão, compartilhando aqui com vocês, me fez ser quem eu sou hoje. Me fez ter a minha própria empresa, me fez trabalhar com aquilo que eu amo. Na época eu não entendi muito bem, a gente não entende muito bem até processar. Mas isso foi libertador para mim, foi muito importante. Na época eu lembro que a empresa que eu estava trabalhando estava passando por uma crise também, precisaram demitir bastante pessoas e eu fui uma delas. Eu lembro que meu chefe chegou para mim e falou assim: Mari, a gente estava trabalhando um processo muito legal, estava funcionando muito bem. Eu lembro que na época era um programa de coaching com um monte de gerente da empresa e esses gerentes estavam tendo grandes resultados, porque o coaching realmente, gente, é uma ferramenta que ela cresce bastante no Brasil, porque ela traz bastante resultado também. E no meio do processo, ele me chamou na sala e falou assim: Mari, eu vou precisar te demitir. Aquilo assim caiu como... Foi horrível, assim, eu lembro. Mas aí foi nesse momento que eu consegui resgatar minha carreira, ver o que eu queria, montei meu próprio negócio, né? E hoje tô aí trabalhando. Eu digo que talvez se ele não tivesse me mandado embora, eu estaria lá ainda e não teria crescido tanto na minha carreira. E, gente, pasmem, depois de alguns anos, foi muito legal. Eu encontrei com ele no supermercado do nada. Veja como são as coisas, né? E aí ele: Mari, daí, tudo bem? Como é que você tá? O que você tá fazendo? Eu falei: eu tenho uma empresa, trabalho com coaching. Não, então vamos fazer coaching. Volta para nossa empresa, a gente vai trabalhar juntos novamente. E, gente, foi isso que aconteceu. Foi muito legal esse processo. A gente fez um programa muito legal nessa empresa desse meu ex-chefe de coaching. Então, eu sempre digo assim, às vezes, se você deixar a tua porta aberta, né? Se você sempre fizer tudo certinho, eu sempre digo, gente, faz certinho, vai valer a pena, né? Essas pessoas que você conhece hoje, no futuro, você vai continuar em contato com elas. Então, busque sempre fazer as coisas certas da tua melhor forma possível. Se vir a demissão, né, trabalhe com essa emoção, mas trabalhe, depois que você refletir muito sobre isso, inclusive quais são os seus próximos passos, pensa num plano estratégico para você chegar lá, sabe? Lide com essa emoção, é importante sentir, tá? A pessoa que não sente medo, não sente angústia algumas vezes, ela bloqueia as emoções dela e inclusive essa emoção bloqueada pode vir a trazer um sintoma para ela muito grande, ela pode ficar doente, né? A gente chama isso de psicossomática, que são as doenças causadas pelas próprias emoções. Então, a dica que eu te dou é assim, sinta, agradeça por você estar sentindo, entenda por que você está sentindo, né? Comece com o teu autoconhecimento. Uma das primeiros pilares, gente, da inteligência emocional, de um autor que é super conhecido, que traz esse conceito pra gente, que é o Daniel Goleman. Não sei se você já ouviu falar dele. Quem já ouviu falar do Daniel Goleman, coloca aqui para mim. Ele diz que o primeiro pilar da inteligência emocional é o teu autoconhecimento, que é assim, puxa vida, hoje acordei numa ansiedade. A primeira coisa, puxa, por que eu tô ansioso? Aonde que a minha cabeça tá? Normalmente, guarda essa, isso é importante. A pessoa ansiosa, quando a gente está muito ansioso, a gente fica com a nossa mente projetada no futuro. Toda pessoa que fica muito vivendo o futuro, ela vai se sentir ansiosa. Assim como a maior parte das pessoas deprimidas, elas ficam presas em alguma coisa no passado. Então, puxa, eu deveria ter feito isso. Aí ela fica se culpando. Então, muito cuidado com isso, sabe? Primeiro passo, gente, autoconhecimento. Puxa, tô com raiva. O que eu posso fazer com essa minha raiva? E você pode usar essa raiva para você conquistar um objetivo que você quer. Você pode usar essa raiva numa corrida de rua que você faça, que você vai liberar ela, mas o importante é que você trabalhe com essa emoção. Isso é mais importante de tudo, tá? Depois do autoconhecimento, da inteligência emocional, vem o que o Daniel Goleman chama de autocontrole, que é isso que eu acabei de falar. O que eu vou fazer com essa emoção que eu tô sentindo? Aí você precisa ter estratégias para você lidar com essas emoções. Por exemplo, toda vez que eu tô ansiosa, eu vou usar um exemplo meu, tá, gente? Coloca aí o teu, o que você faz. Mas na maior parte das vezes, toda vez que eu tô ansiosa, eu busco fazer uma corrida. Isso me ajuda muito porque trabalha a minha respiração. Então, respirar lenta e profundamente vai te ajudar a baixar a tua ansiedade. Toda vez que eu tô ansiosa, eu busco meditar, aquietar a minha mente. Aí eu tenho alguns programas ali no próprio YouTube, no celular, que eu utilizo para meditar.
né? Rezar é um tipo de meditação, gente. Se você tem alguma religião específica, ajuda também a quietar a tua mente. Então você vai construindo estratégias para você mesmo lidar com as emoções que estão dentro de você, você entende? Puxa, tô triste. Sabe o que você faz? Uma coisa que me ajuda muito, liga para um amigo. Conversa com esse amigo, alguém que você confia. Então busque esse autocontrole, esse gerenciamento emocional. Eu vou te trazer algumas técnicas também, um pouquinho mais para frente dessa nossa live, que eu uso muito e aprendi, que você pode utilizar também, que vai te ajudar. Mas veja o que funciona para você, sabe? A respiração, por exemplo, para ansiedade, é fantástico, gente. O exercício físico para ansiedade ajuda muito. Para depressão, então, eu lembro que na época da faculdade, alguns anos atrás, bastante, eu fiz estágio numa clínica psiquiátrica. Eu fiz, na verdade, na minha época de faculdade, até falando de carreira, eu busquei fazer um maior número de estágios possível para eu conhecer todas as áreas da psicologia, porque a psicologia tem bastante área, né? Hoje eu trabalho na área organizacional, do trabalho, de carreira, mas tem clínica, tem, por exemplo, clínica psiquiátrica, tem, né, escolar. E eu lembro que eu fiz estágio em clínica psiquiátrica, a gente fazia o seguinte: com os pacientes deprimidos, tinha um dia da semana que era o dia da caminhada. Então eu era responsável também, a gente levava esses pacientes para caminhar ali perto da clínica. E, gente, só de olhar no olho dessas pessoas, a gente já via que essa caminhada auxiliava bastante, tá? Então você aí que está sentindo alguma ansiedade, algum medo, às vezes pânico, às vezes solidão, um exercício físico é muito importante para você. Busca, né, sair, se você puder sair de casa, um lugar que não tenha muita gente, dá uma caminhada, ou se você tem esteira na tua casa, ou às vezes você liga um programa no YouTube que vai te ajudar, no YouTube ou em qualquer outro canal, tá, gente? Que vai te ajudar a fazer um exercício físico, a respirar. Isso ajuda bastante no gerenciamento de emoções. Parece simples, né? É simples, na verdade, mas a efetividade disso, gente, é fantástica. Então, e inclusive, um dos pilares da empregabilidade, gente, a gente tá falando de carreira e emoção aqui, mas vamos imaginar assim que empregabilidade, vamos definir só isso para ficar claro para todo mundo. Empregabilidade não é você ter um emprego. Empregabilidade é você ser uma pessoa empregável. Por mais que hoje talvez você tenha sido demitido, a tua empregabilidade é alta ou é baixa? Você pode trabalhar a tua empregabilidade mesmo não tendo um emprego atual. E um dos pilares da empregabilidade, só para você entender e guardar muito isso, é a saúde física e mental e espiritual. São esses três pilares. Então, cuidar da tua saúde física, mental e espiritual vai ser muito importante. Porque você vai para uma entrevista de emprego. Se você está gerenciando bem a sua ansiedade, né? E o gerenciamento emocional não é só quando o fenômeno acontece, é o jeito que você leva a tua vida, né? Que vai fazer toda a diferença, vai te ajudar muito. Então eu sempre digo assim, busca ter uma vida com qualidade. Busca se sentir confortável com você mesmo. Cuide de você. As coisas começam a aparecer muito mais porque você estando bem, é como se você tivesse uma energia tão positiva que você atrai coisas boas para você. Então, sabe, tá com medo, vai lidar com ele, vai fazer coisas que você gosta, tá ansioso, vai também fazer alguma coisa, fazer um exercício, vai respirar, fique bem, tá? As coisas tendem a melhorar sempre pra gente, eu sempre acredito nisso, tá bom? Outra coisa importante, assim, pra gente trabalhar a nossa inteligência emocional é a forma que você trabalha com a tua automotivação. E minha pergunta para você é o seguinte: você é uma pessoa, por exemplo, que consegue lidar bem com as frustrações da sua vida? Isso é ter inteligência emocional. Você sabia, gente, que um dos pilares do sucesso é o fracasso? Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Puxa, mas você tá falando que eu vou fracassar? Tô! A gente fracassa muitas vezes por dia, gente. A questão não é o fracasso que acontece na tua vida, é o que você vai fazer com esse fracasso.
Nossa, eu já tive clientes que, por exemplo, foram demitidos e, como eu, depois da demissão se redescobriram, conseguiram um emprego muito melhor. Ou já tive também, gente, muitos clientes que estavam insatisfeitos na empresa que eles estavam tristes, angustiados, e aí resolveram sair da empresa. E depois eles conseguiram se resgatar e conseguir um emprego muito melhor. Então, assim, busca fazer aquilo que você acredita, busca fazer aquilo que faz bem para você, confie em você. Não desiste diante do primeiro não. O fracasso ele vai existir, ele existe para todos nós e vamos entender que as crises, elas nos ajudam a ficar sempre muito mais forte. Pensa na tua vida. Foi nos momentos de crise que você mais aprendeu. Conta pra mim. Você acha que o ser humano aprende mais na dor ou no amor? Escreve aqui pra mim o que você acha, só pra gente ver se a gente tá combinando o nosso pensamento. Você aprende mais na dor ou no amor? Os eventos da tua vida que aconteceram até hoje, você aprendeu mais quando você errou ou quando alguém te disse alguma coisa, quando foi prazeroso para você? E eu vou te dizer uma coisa, né, já respondendo. A gente aprende muito mais, pessoal, na dor. Então, as crises doem, fazem parte da vida, mas elas te auxiliam sempre a crescer. Se agora você está desempregado, se você está com medo por algum motivo, está sentindo alguma emoção negativa, traz isso para uma busca interna, traz isso para um crescimento e traz isso para um aprendizado. Puxa, se eu estou com medo de perder o meu emprego hoje, o que eu posso fazer? E aí, muitas vezes, são nesses momentos que a gente aprende, inclusive, gente, a dar mais valor para as coisas da nossa vida, a dar mais valor para o teu emprego. Talvez você é do tipo de pessoa que sempre reclamou do teu emprego. E aí, quando você perde, que você vai começar a dar valor. Não espera perder, sabe? Começa a trabalhar já isso hoje na tua vida. O que eu posso fazer então com esse medo? Eu posso melhorar a minha performance, eu posso liderar mais projetos na minha empresa, usa isso como positivo. Lembra que as emoções elas vêm para te proteger, então usa elas a teu favor, né? Se está se sentindo, por exemplo, muito triste, muito deprimido, muitas pessoas vão passar por eventos de depressão na vida, tá? Por incidentes. E eu sempre digo assim, né? Você não é uma pessoa deprimida, você está deprimido. Porque quando você se coloca assim, eu sou ansioso, está dizendo para você que em todos os momentos da sua vida você vai ser ansioso. E não é isso. Você pode sim gerenciar essa ansiedade. Você pode dizer assim, eu estou ansioso. Você vê que só a forma com que você conversa com a tua emoção já muda tudo, gente. Isso é muito importante. Então, entenda assim, um dos pilares, né, voltando, da inteligência emocional é a tua automotivação. E a gente precisa, sim, aprender a lidar com os nossos fracassos. Aprender a lidar com as coisas mesmo naquele dia que a gente não tá bem. E minha pergunta para você, até para você refletir hoje aqui comigo, é o seguinte: o que eu faço que me deixa motivado? Aonde eu busco a minha automotivação? Será que eu conheço isso em mim? E se você não conhece, gente, vai atrás disso. Né? Pensa assim, o que me gera prazer? Quais são as coisas da vida que eu faço que me deixa feliz? Porque são essas coisas que nos momentos de crise vão te ajudar muito. E às vezes, gente, são coisas tão simples, né? Em muitos treinamentos, quando eu falo de motivação, eu trabalho muito isso, né? Eu penso assim, você pode fazer isso agora, se você quiser. Pega um papel, uma caneta e anota, no mínimo, 10 coisas que te deixam feliz. E vai anotando tudo. E coisa simples, gente, nada muito complexo. Por exemplo, pra mim, né? Tomar um chimarrão me deixa feliz. Tomar um cafezinho me deixa feliz. Ler um livro me deixa feliz. Ficar com a minha família me deixa feliz. Ver o amanhecer, o pôr do sol me deixa feliz. Você tá entendendo? Então, assim, são coisas que nos momentos de crise, se você começar a fazer elas mais frequentemente, você vai começar a se sentir muito melhor. Vale super a pena. Conheça e trabalhe a tua automotivação. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui?
Um outro pilar da inteligência emocional, gente, proposta pelo Daniel Goleman, é a própria empatia, que é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar da outra pessoa. Então, você que é líder aqui, que está me escutando, você que tem uma equipe, você que é um colega de trabalho, busca também olhar para o teu colega do lado e ver como é que ele está emocionalmente. Tem pessoas, gente, que estão adorando ficar em casa, mas tem pessoas que não está sendo nada legal. Principalmente pessoas, segundo pesquisas, que moram sozinhas, porque muitas vezes o trabalho é um meio que a gente tem de se socializar. Se você ficar muito em casa e não criar conexão com as outras pessoas, você tende a ficar mais triste, porque relações trazem felicidade pra gente, relações saudáveis, tá, gente? Então, assim, se você vê que teu colega não tá bem, puxa, vai falar com ele. Se você é líder, busca fazer uma reunião no começo do dia com todo mundo, sabe? Fala com as pessoas, pergunta como é que elas estão. A gente fala muito hoje de liderança humanizada. Hoje é uma das competências essenciais, porque a gente está muito longe, a gente se fala aqui, né? Mas busca estar próximo das pessoas. Fala olho no olho, como a gente está falando aqui, como eu estou falando aqui com você. Isso ajuda muito, tá? Ajuda muito você, inclusive, porque toda vez que você tem um ato bom com as outras pessoas, você se sente mais feliz, sabia disso? Toda vez que a gente ajuda alguém, a gente se sente mais feliz. Então, busque ajudar as pessoas. Teve um psicólogo, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele usava uma estratégia muito legal que você pode utilizar. Ele dizia assim para os pacientes deprimidos dele: toda semana, na verdade todo dia, semana que eu ia para terapia, o paciente, você tem uma tarefa de terapia. E a sua tarefa é ajudar alguém. E esses pacientes deprimidos começavam a ajudar as pessoas. E, gente, sabe o que acontecia com elas? Elas melhoravam da depressão por ajudar outras pessoas. Então, se você não está se sentindo bem, não está legal com as suas emoções, ajude alguém. Ligue para alguém. Tenha um ato de bondade, né? Aqui em casa, hoje eu fiquei tão feliz. Isso deixa só para exemplificar, né? Eu separei umas roupas do meu filho, eu tenho um filho de 4 anos, e eu separei algumas roupas antigas dele, que não servem mais, e o meu marido doou para uma escola, uma conhecida dele, uma escola pública aqui de Curitiba, e ontem ela deu um feedback para ele dizendo: nossa, como as mães ficaram felizes recebendo essas roupas. Ele me contou hoje de manhã, eu fiquei tão feliz, falei, gente, é uma coisa assim, tava no armário, guardada, por que eu não fiz isso antes? Sabe, é tão bom quando a gente pode ajudar alguém, isso deixa a gente feliz. Então, gente, se você não tá se sentindo bem, faz um ato legal, isso vai te deixar bem. Sabe, às vezes é uma palavra que você dá para alguém, às vezes é uma doação que você faz, isso vai te deixar bem também, tá? Outra coisa legal para você trabalhar a tua inteligência emocional, até proposta por Daniel Goleman, um dos pilares dele, ele chama de habilidades sociais. E uma coisa legal de você entender é assim: quanto melhor você tiver com você mesmo, mais fácil você vai ter de se relacionar com outras pessoas. Olha aqui, eu tô vendo que o pessoal tá perguntando e não tava rodando aqui para mim. Bastante gente entrou. Sejam bem-vindos, tá? Como estou em casa, eu amo organizar e deixar tudo limpo. Ó, que legal, Diana. Se te faz bem, tem alguns livros motivacionais para indicar. A Femis perguntou. Femis, eu tenho sim. Eu tenho um livro de um cara que eu super admiro. Acho que pode ser considerado um livro motivacional, além de outras coisas. Mas o Anthony Robbins, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um coach, né? Tem até um programa dele no Netflix que se chama Eu Não Sou o Seu Guru. E quando eu li o livro do Tony, há uns anos atrás, foi um livro que me motivou muito, muito, muito. Eu fiquei tão motivada que eu lembro que eu cheguei pro meu marido e falei assim: Vitor do céu, eu preciso conhecer esse cara. E eu preciso conhecer esse cara pessoalmente. E aí, enfim, me organizei, tudo, fui no curso do Tony, e o livro dele se chama, Femis, Desperte o Gigante Interior. Olha que forte isso, né? Que ele te ensina a despertar o gigante interior mesmo, é muito bacana, então é um livro que eu super indico, assim, tá? O Arthur comentou aqui, holístico, né? Corpo, mente e espírito. Muito importante a gente trabalhar com isso, tá? Bem colocado, Arthur.
Como funciona o processo de coaching? A Fernanda está perguntando. Olha, Fernanda, o processo de coaching, ele vai buscar muito isso, sabe? A gente trabalhar a questão emocional, a questão do mindset, a gente tirar uma foto de como você tá agora e de como você quer estar no futuro. E aí a gente juntos trabalha um plano de desenvolvimento. Eu trabalho com coaching muito focado em coaching executivo, que é coaching para líderes, e muito com coaching focado em carreira. Então é muito bacana, né? Os meus clientes têm grandes resultados, a gente sempre se orgulha muito deles, assim, das coisas. Se você quiser maiores informações, me procura aqui em inbox que eu te explico certinho como que funciona o processo de coaching, tá bom? E aí, gente, eu tava falando do Daniel Goleman, eu só fui ver algumas perguntas que eu acho importante a gente estar acompanhando e respondendo vocês, tá? Quem tiver pergunta, pode fazer aqui também, tá bom? Eu queria compartilhar contigo, além do Daniel Goleman trazer essas informações importantes, então, que você precisa para gerenciar suas emoções, né? Se autoconhecer, gerenciar suas emoções, que é o autocontrole, trabalhar a sua automotivação, inclusive as suas frustrações, trabalhar com empatia, habilidades sociais. Existem algumas técnicas legais que eu quero deixar aqui contigo para você que gerenciar suas emoções aí nesse momento de incertezas, principalmente na questão de carreira, tá? E uma dessas técnicas eu aprendi com o Anthony Robbins, eu citei ele lá no curso dele, que eu tive a oportunidade de participar lá em Nova York. Ele traz uma técnica, gente, que eu uso muito, e eu queria muito que você tivesse a oportunidade de usar também na sua vida, que é o seguinte, ele chama assim, né? São 3 forças, se você tiver um papel e uma caneta, anota aí pra você não esquecer. A gente leva muito pouco daquilo que a gente escuta, mas quando a gente escreve e pratica, a gente faz acontecer, tá? Tem até algumas pesquisas, gente, que diz que a gente leva de uma aula que a gente tem, por exemplo, apenas 9% do que foi dito. Então eu sempre digo para os meus alunos, escreve e depois resgata esse material, que isso é muito importante, tá? Então ele diz assim, que a gente tem 3 forças para gerenciar as nossas emoções, né? Primeira força, a gente usa muito isso. Ele chama de fisionomia. Então é assim, é o seu corpo, é a forma com que você representa o seu corpo. Vamos entender assim. Toda vez que você vê uma pessoa que ela tá mais deprimida, se você olhar para ela, você vai ver isso no corpo dela. Porque é um corpo mais baixo, a cabeça é mais baixa, o tronco é mais baixo. Já prestaram atenção nisso, gente? Então, assim, toda vez que você tem uma emoção, o teu corpo te mostra essa emoção, né? Ou mostra para as outras pessoas. Agora, do contrário também é verdadeiro. Por exemplo, se eu tô num dia, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã ou hoje, e eu estou me sentindo inseguro, tem como eu gerar maior segurança só através da mudança corporal? Gente, tem. Olha que impressionante isso. Você sabia que se você mudar a tua postura corporal, por exemplo, eu sentei na cadeira aqui de maneira diferente. Eu posso sentar assim, tá? Eu tô mais insegura, mas eu posso sentar assim. Eu brinco que isso é a postura dos super-heróis, né? Por exemplo, você pode imaginar lá vamos pensar um super-herói, super-homem aqui. Ou a Mulher Maravilha. Como é a postura deles, né? Normalmente é cabeça ereta, ombro ereto. Por quê? Porque isso gera autoconfiança. E eu vou te dizer o seguinte, naquele dia que você estiver se sentindo mais inseguro, busca trazer para o teu corpo uma postura de segurança. Você precisa, gente, de aproximadamente 18 segundos nessa postura para você começar a resgatar a tua autoconfiança. Sabia disso? Então, primeira força que o Tony traz, e também tem outras pesquisas que falam sobre isso, é mude a sua postura corporal. Mário, eu tô muito ansioso, então faz uma postura, começa a respirar mais lenta e profundamente, que você vai ver que você vai começar a ficar mais calmo. Então, a tua fisionomia, a mudança da tua fisionomia vai te ajudar a gerenciar a tua emoção. Então, Mari, tem uma entrevista de emprego amanhã, né? Agora as entrevistas estão sendo a maior parte delas online mesmo. Busca respirar, tá ansioso, faz uma postura de autoconfiança, lembra dos super-heróis, que isso vai te ajudar bastante, ajuda muito, 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 gente, tá? Então, primeira força. Segunda força do Tony, que vai te ajudar a gerenciar a tua emoção, é foco. Então, vamos entender assim,
tudo aquilo que você coloca foco se expande. Tá? É como se você tivesse uma lanterna. Se você ficar apontando essa lanterna para todas as coisas ruins da sua vida, porque todo mundo tem coisas boas e ruins, gente, ninguém tá fora disso. Agora, se você pegar essa lanterna e apontar para as coisas ruins da sua vida, conta para mim como é que você vai se sentir. Não é meio lógico? Minha vida não dá certo, isso não deu certo, isso também não... Você vai começar a se sentir mal, vai começar a se sentir triste, ansioso. Se você focar nas coisas ruins, você vai se sentir ruim. Tudo aquilo, escreve isso, tá? Tudo aquilo que você colocar foco se expande. Agora, do contrário também é verdadeiro. Olha que coisa interessante pra você usar aqui, tá? Se você pegar essa lanterna, esse teu foco, e apontar para as coisas boas da tua vida e para as coisas boas que estão acontecendo no mundo, você vai começar a se sentir melhor. Então, a minha dica é o seguinte: foca naquilo que te deixa bem. Às vezes vai ser preciso desligar o noticiário da televisão, parar de ver um pouco o problema e começar a focar em outras coisas, né? Foca nas empresas que estão contratando, foca nas empresas que estão ajudando umas às outras, foca nas pessoas que te querem bem, foca nas pessoas que gostam de você. Aí você vai começar a se sentir melhor. É uma forma de você mudar a sua emoção instantaneamente, inclusive, sabe? Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu trabalhava, quem me conhece sabe, minha família, tem gente da família aqui, eu trabalhava assim, agora com criança é mais difícil, mas eu, no começo da minha carreira, né, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Então, assim, eu chegava em casa umas 11, 11 e pouco, porque eu dava aula na faculdade, então é de noite, termina 10h30, 10h40, e eu sou daquelas professoras que não consigo terminar antes, tinha que ser no horário, né, fazer certinho. E aí, eu lembro que eu tinha uma coisa que me dava muito foco e me ajudava muito a gerenciar o meu cansaço. Tinha no meu celular um alarme às 6 horas da tarde, que é a hora que eu estava pegando meu carro e indo para a faculdade, que dizia assim para mim: sorria. E esse foco que eu tinha no sorriso, né? E aí eu olhar para aquilo e eu lembrava, puxa, tem que ser divertido, tem que ser legal. É uma escolha minha, porque a gente escolhe as coisas, né? A gente não pode ficar também se vitimizando de tudo, né? A autorresponsabilidade é importante. Muitas vezes eu converso com pessoas que estão tristes no trabalho onde elas estão, mas acabam não fazendo nada. Então, gente, se você não está triste, se a empresa que você está trabalhando não está encontrando com os seus valores, busca uma coisa que vai te fazer feliz, sabe? Tem tanta oportunidade no mundo, assim, busca você se sentir bem, isso é muito importante, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente meu de coaching, de carreira, e ele falou assim: ai, Mari, depois que eu descobri o que eu gosto, assim, tudo mudou. Eu tenho vontade de fazer, eu tenho vontade de acordar. Às vezes eu não tenho nada para fazer, eu vou lá e vou estudar alguma coisa sobre o assunto. Me libertou, ele falou assim. Eu falei, nossa, mas realmente é muito verdade. Te liberta quando você faz essas coisas que você gosta. Então isso é muito importante. Foque, gente, nas coisas boas. Até muitas vezes você não está satisfeito no teu trabalho, mas busca colocar uma lente para as coisas boas. Então, já que você está lá e você precisa disso hoje na tua vida, busca olhar para o que tem de bom, sejam as pessoas, sejam os processos, ache alguma coisa que te gere uma emoção positiva, isso é muito importante. E vou te dizer, você tem o controle sobre isso, né? Ali o meu celular que tocava, eu tinha o controle para gerenciar a minha emoção. A Melina colocou assim: não adianta só reclamar da vida, tem que se mexer e sair do lugar. Perfeito, Melina. É muito fácil a gente reclamar, né? Que a culpa é do meu chefe, a culpa é do governo, a culpa é do outro. E na verdade, gente, quando você toma o processo para você, você tem oportunidade de mudar, de transformar e de escolher a vida que você quer ter, porque é uma escolha. O Anthony Robbins que eu citei, né? Ele fala muito isso. Tudo começa numa escolha. Eu vou te dizer uma coisa: quando você realmente escolhe, quando você realmente decide algo, ninguém te segura. Tem uma frase que eu gosto, um mantra que eu gosto de usar muito pra mim, que te diz assim: nada pode me parar. E eu sigo adiante, né? Quando a gente quer alguma coisa, decide algo, a gente vai lá atrás, a gente realmente consegue, seja na carreira ou fora da carreira, tá? A gente funciona muito. Então, foque
das empresas que estão contratando, vai pesquisar na internet, o Google vai te mostrar bastante empresa. Foque em coisas boas, tá? Foque no que tem de melhor para você. E aí você vai melhorar a sua emoção, tá bom? Faz isso que você vai ver que vai funcionar. E uma outra coisa que o Tony cita nessas 3 forças, então só relembrando para quem chegou agora, né? A primeira coisa é fisionomia, como você trabalha com o teu corpo, então busca quando você tá triste, até o teu sorriso, né? Busque sorrir mais. Busque, às vezes, gente, trazer uma roupa colorida para você, que essa roupa vai te deixar um batom diferente, sabe? Para te deixar bem. Escolha a atitude. A Maria Salete colocou perfeito, Salete. Escolha a nossa atitude é uma escolha. Né? Não tá no outro. Isso a ciência já mostra muito, muito sobre isso. Então, que antigamente pensava assim, né? Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, isso não funciona mais, é uma escolha, você pode mudar e você pode escolher ter a vida, ter um emprego e ter o salário que você merece ter. Não vai ser fácil, né? É simples, mas não é fácil. Mas se você arregaçar as mangas e você for lá fazer acontecer, você realmente consegue trabalhar com tudo isso, tá bom? Uma outra força que o Tony traz pra gente é o seguinte, ele diz assim, olha, ele chama de significado. Isso eu quero que você preste muita atenção. Por exemplo, você pode dizer assim, Mari, isso a gente escuta muito, eu não tenho dinheiro. Toda vez que você diz para o mundo significado, eu não tenho dinheiro, você está jogando uma informação para o teu subconsciente. E às vezes não é que você não tem dinheiro, é que você está guardando dinheiro para uma outra coisa. Então não diga que você não tem dinheiro, diga que você está investindo em outras coisas na sua vida. O próprio desempregado, não é que você está desempregado, você está buscando uma nova recolocação. Você entende a diferença até para o teu cérebro? Porque as palavras, gente, têm o poder de trabalhar com as nossas emoções. Muito cuidado com isso. Eu conto pessoas que dizem assim, a pessoa erra alguma coisa, ela diz assim, eu sou uma burra mesmo. Cuidado com isso. Toda vez que você diz eu sou uma burra, olha o que teu subconsciente está entendendo. Que tipo de emoção você vai ter dizendo que você é um burro ou uma burra? Conta pra mim. Uma emoção positiva ou negativa? Ou às vezes você encontra alguém e você diz assim, ai, porque essa pessoa é isso, esse cliente é um chato. Pronto, diz que o cliente é um chato, o que o cliente vai ser pra você? Você vai ver a chatice do cliente, porque ele tem. A gente tem chatice também. Você entende? Agora, se você mudar a palavra, gente, você muda a tua emoção. Até a palavra trabalho. Se você começar a entender que trabalho, o significado que você der para trabalho é uma coisa ruim, o trabalho vai ser ruim para você. Então, ressignificar as palavras é muito importante. Trabalho não é uma coisa ruim. Trabalho é uma coisa que te faz crescer, te faz desenvolver, te faz usar todas as suas habilidades para você poder ajudar alguém no mundo. Todo trabalho existe para ajudar alguém no mundo. Minha pergunta para você é o seguinte: quem você ajuda e como você ajuda? Um profissional que cresce muito na carreira é um profissional que resolve o problema dos outros. E aí eu encontro muitas pessoas dizendo assim, ai, fiquei o dia inteiro resolvendo problema. Que bom, você está sendo útil, é para isso que você existe, você entende? A gente deveria abraçar esses problemas, entende? A gente existe na nossa função para resolver algum tipo de problema. Ó, a Diana, trabalho é gratificante, para mim também. Quando você ressignifica isso, percebe como muda a tua emoção, gente? Então o Tony traz nessa técnica dele que eu acho fantástica. Existem muitas técnicas, tá? Eu tô trazendo a dele aqui nessa nossa live de hoje. Mas ressignifique. Cuidado com as palavras que você usa. Quer ver só? Vou dar um exemplo. Você pode dizer assim, olha, hoje o meu dia vai ser legal. Também é uma palavra positiva. Mas você pode ampliar essa emoção e dizer assim, gente, hoje o meu dia vai ser sensacional. Você vê que esse sensacional, ele traz uma emoção diferente? Então, muito cuidado com o que você fala sobre você, com as palavras que você projeta no mundo. Não fale mal de você mesmo. Busca ser uma pessoa melhor, então, né? Eu não consigo fazer tal coisa. Olha, eu vou buscar melhorar tal coisa. Isso já ajuda a você trabalhar suas próprias crenças que você tem com você mesmo, que isso é muito importante e vai determinar suas emoções. Sabia disso, gente? Os nossos pensamentos, e aí o Martin Seligman, que é um dos pais da psicologia positiva, que eu super adoro, estudo bastante, conheci ele pessoalmente, que era um sonho também, o Tony, ele, e ele diz assim que, olha que interessante,
Ele chamou na época, né? Ele foi, para você ter uma ideia, presidente da Associação Americana de Psicologia. E quando ele chegou nessa associação americana, ele viu que os psicólogos estavam estudando muito os problemas e os sintomas, né? E que isso já tinha sido mapeado bastante. E ele chegou com uma visão diferente e buscou trazer, ele funda toda uma teoria, o porquê que as pessoas são felizes em vez de porquê que as pessoas são tristes. E aí ele vai atrás e começa a pesquisar e ele chegou no que ele chamou de fórmula da felicidade. Olha que interessante. E para um psicólogo falar em fórmula da felicidade, pensa como ele foi criticado na época, né? Mas na verdade ele só quis dizer o seguinte, que pessoas, guarda essa, tá? Isso é muito importante para você. Pessoas deprimidas, ela tem 2 pensamentos negativos para um pensamento positivo durante o dia delas. Então, isso é, pessoas deprimidas, ansiosas, né, trazem muito pensamento negativo. Então, por exemplo, se eu começar a pensar assim, eu sou ruim, nada na minha vida funciona, nada dá certo, não vai funcionar. Você vai se sentir mal. Agora, pessoas normais, ele descobriu, segundo as pesquisas dele, que tem um pensamento positivo para um pensamento negativo. Se você fizer isso durante o teu dia, você vai ver que o teu humor vai ser normal. Agora, pessoas felizes é que tá a sacada de você hoje, hein? Pessoa feliz gera mais produtividade, tá? Empresas contratam pessoas felizes porque sabe que vai gerar mais produtividade também. A gente gosta de ficar do lado de pessoas felizes. Pessoas felizes têm 2 pensamentos positivos para um pensamento negativo. Então, isto é, elas pensam durante o dia delas muito mais positivamente. Então, se você pensar mais positivamente, trazer palavras mais positivas, você vai começar a se sentir melhor. Olha que legal isso. Então, use e abuse, gente, desse gerenciamento emocional. Eu vi que tem uma pergunta aqui, ó. O Hudson colocou: você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. Ai, que lindo isso, perfeito. Não é no primeiro não. Eu li esses tempos, né, que a própria Gisele Bündchen, gente, conhece essa moça? Já ouviram falar dela? Quem conhece aqui levanta a mão, né? Ela se aposentou das passarelas há um tempo atrás. E a Gisele Bündchen, ela conta que as primeiras agências que ela foi procurar emprego, quando ela ainda não era famosa, disseram para ela que ela não servia para ser modelo, que o nariz dela era grande, que ela era desengonçada. Veja, gente, se essa menina tivesse desistido nesses primeiros nãos da vida dela, o que a vida dela não seria diferente? Para onde a carreira dela não andaria? Então, o que eu te digo é assim, não desista. Eu sei que a gente está num momento de crise, eu sei que as vagas diminuíram consideravelmente se a gente for comparar com outras épocas, mas tem coisas acontecendo. Pega a tua lanterna, né? E aproveita, usa essa técnica que eu te expliquei e aponta para as coisas boas, para as vagas que estão sendo abertas. O LinkedIn tem um monte de vaga, pesquisa na internet, tem bastante coisa acontecendo, tá? Muitas empresas acabam tirando das crises grandes oportunidades. Seja você essa pessoa também, tá bom? Eu recebi algumas perguntas aqui no meu story que eu quero ler e responder também de algumas pessoas, tá? Que eu acho que talvez seja a tua dúvida também. Diz assim: como lidar com medo de ser demitido? Foi uma pergunta que trouxeram. Acho que a gente até já explicou, né, gente? Mas na verdade é assim. Se ele está o medo é uma emoção, é importante de ser sentida. O que você faz para lidar com esse medo? Trabalhe o teu planejamento. Primeiro, aceite ele, entenda por que ele está acontecendo com você, né? Ele é real, não é real, até dentro da tua realidade. E aí, gente, com medo, uma forma de lidar com ele é trabalhar com planejamento. Então, o que eu vou fazer com esse medo? Puxa, eu vou buscar trazer resultado. Faz o teu melhor. E se mesmo fazendo o teu melhor você foi demitido, pelo menos você vai dormir sabendo que você fez o teu melhor. E você vai poder buscar outras oportunidades da sua vida. Acho que é bem isso, é apontar a nossa lanterna para as coisas boas também, para a gente se sentir bem, tá bom? Tem uma outra pergunta que me fizeram aqui nos meus stories para eu responder nessa live, que era assim, né? Como lidar com o estresse causado pelo meu chefe? Talvez você tenha um chefe mais difícil de lidar, mas assim, você veja, né? Eu disse uma coisa muito importante que é a autorresponsabilidade. Se o teu chefe está te estressando tanto, muitas vezes é porque você está dando muito poder para ele, né? Muito poder que eu digo assim, toda pessoa que te estressa,
né? Se ela chegou a te estressar, é porque você não está conseguindo lidar com ela de uma forma diferenciada. Porque vamos entender o seguinte, gente, as pessoas só mudam quando elas querem mudar. Se você encontrar no ambiente de trabalho, isso pode ser para chefe ou qualquer pessoa, né? E você vai encontrar gente que te estressa, gente que às vezes não combina com os seus valores, você precisa entender o seguinte: essa pessoa só vai mudar se ela quiser. Então, o que eu posso fazer para lidar com uma pessoa mais difícil no meu ambiente de trabalho? Eu tenho que pensar como eu vou lidar com um chefe que de repente é mais nervoso, com um chefe que não me dá feedback. Aí não é o que ele vai fazer, porque ele provavelmente não vai mudar. O que precisa mudar é a minha atitude perante ele, né? O gatilho que isso gera em mim. Então, o que eu vou fazer para não ficar estressado com o meu chefe? Vou focar nas coisas boas, vou buscar focar nos pontos fortes que esse chefe tem, vou buscar focar o que eu posso aprender com isso. Porque toda vez que uma pessoa te tira do sério, na verdade é a gente que está dando poder para ela tirar a gente do sério. Então, a resposta seria: o que eu vou fazer para gerenciar a minha emoção toda vez que eu estiver diante dessa pessoa que é mais difícil de lidar, fica mais fácil. Porque a outra pessoa, ela só vai mudar se ela quiser mudar. A Salete colocou isso mesmo. Faz sentido, né? Senão a gente deposita a responsabilidade na mão do outro, a gente não consegue lidar com o outro. Então, pensa assim, toda vez que essa pessoa chegar perto de mim, como eu vou fazer para me defender de uma emoção negativa que isso pode me gerar, tá bom? A Diana colocou assim: entrei em uma empresa do zero. A empresa já me conhecia por ter prestado serviço. Sabia que aquela era a minha área. Eu não sabia nada da área que seria contratada e consegui exercer o meu trabalho. Oh, que bacana! Que bacana que você conseguiu exercer o teu trabalho. Gente, quando você busca trazer o teu melhor, eu sempre digo, traga o teu melhor, né? Se você quer uma progressão na sua carreira, traz sempre o teu melhor, não na tua carreira, mas na tua vida. Se você buscar ser a sua melhor versão, você vai ter grandes resultados. Quando a gente se empenha em alguma coisa, é ação e reação. E às vezes, vou te dizer uma coisa, o resultado não vem, né? Ou a resposta não vem de quem você queria, mas vem do mundo. Eu cansei de ver isso na minha própria vida. Às vezes você se dedicar para uma coisa aqui, não vem daqui, mas vem daqui. Mas de alguma forma vem, que é sempre uma troca, tá? Gente, o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Ó, Salete, faz muito sentido. Aprendi a lidar com isso com pessoas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode me fazer. Também, se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem me procurar no privado, podem me procurar. Eu tenho bastante material a respeito disso. É importante, sim, a gente continuar refletindo sobre nossa carreira, trabalhando a nossa carreira. Não para, não. Até ontem eu publiquei um vídeo que fala muito sobre isso, né? Da gente não parar de se desenvolver, de crescer. Tem coisas muito bacanas acontecendo também. Se você focar nisso, inclusive vai melhorar a forma com que você gerencia suas emoções. Não se sinta culpado ou culpada por se sentir medo, ansiedade. Vai buscar trabalhar com isso da melhor maneira possível. As emoções, elas são importantes para todos nós. Tá bom? Espero ter colaborado contigo hoje. Obrigada por você estar aqui e parabéns por você estar aqui. Você estar aqui mostra que você está buscando o teu desenvolvimento constante. Isso é muito bacana. Pessoas que buscam o desenvolvimento constante são aquelas que têm realmente grande sucesso. Tá bom, gente? Beijo grande. Quinta-feira que vem eu volto com vocês no mesmo horário.